programa Saber Direito dessa semana é com o professor Agassiz Filho. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Agassiz Almeida Filho, eu sou professor de Direito Constitucional. Escrevo e pesquiso nas áreas de Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Teoria Política e Teoria do Direito. Esta semana nós estamos desenvolvendo temas que se situam no âmbito de compreensão do que nós intitulamos Compreendendo os Direitos Fundamentais. Nossa primeira aula intitulou-se O Significado dos Direitos Fundamentais. Na segunda aula, nós abordamos o que resolvemos chamar de negação dos direitos fundamentais. O nosso terceiro encontro, por sua vez, foi dedicado ao estudo das funções dos direitos fundamentais. O nosso quarto encontro, na aula de ontem, nós analisamos um pouco do regime jurídico dos direitos sociais. E hoje, fechando a semana, nós vamos nos dedicar à relação que existe entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Muito bem. Para começar a aula de hoje, é muito importante que nós tenhamos um breve entendimento acerca do que vem a ser o republicanismo antigo e o republicanismo moderno. Em primeiro lugar, é fundamental dizer que o republicanismo antigo, ele se manifestava, ele tinha como razão de ser a ideia de participação dos indivíduos na política. Esse conceito de republicanismo é um conceito que se desenvolve tanto na Grécia Antiga quanto na própria Roma. A dimensão republicana ganha espaço na medida em que as pessoas participam da coisa pública. Esse é o republicanismo antigo. Já o republicanismo moderno é um republicanismo que surge fundamentalmente nos Estados Unidos, mas é um republicanismo que parte de uma perspectiva racional e de uma perspectiva individualista. Então, como é a perspectiva racional e a perspectiva individualista desse racionalismo? Muito bem, essa perspectiva racional e individualista é a seguinte. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que a era moderna é a era em que o Estado começa a se formar enquanto tal, começa a ganhar a forma que nós conhecemos na atualidade, e isso representa um amplo processo de tomada de decisões, um amplo processo de ocorrência de fenômenos que conduz a uma transição, que é resultado de uma transição entre a era medieval e a era moderna, e que leva à consagração do elemento racional. O elemento racional, no âmbito do Estado moderno, ele vai condicionar tanto o modo como nós compreendemos o Estado, como a forma de compreender o indivíduo, as relações entre os indivíduos e as relações dos indivíduos com o Estado. Então, nós, quando falamos que o republicanismo moderno é um republicanismo de corte racionalista, nós queremos dizer que esse individualismo, que esse republicanismo é um republicanismo que vai ser oriundo dessa tradição racional que surge da transição entre a Idade Média e a Era Moderna. Mas nós mencionamos também que o republicanismo tinha um caráter individualista. Ora, esse caráter individualista vai nos dizer que esse republicanismo é um republicanismo que tem como ponto de partida o indivíduo. Não é qualquer indivíduo, mas é um indivíduo moderno. O indivíduo capaz de tomar suas próprias decisões políticas e assumir as rédeas do seu próprio destino político. Então nós vamos ter um republicanismo que parte não da ideia de participação do indivíduo na coisa pública, mas nós vamos partir da ideia
de que o indivíduo vai ser responsável pelo processo de tomada das decisões políticas que vão conformar o Estado. Enquanto no republicanismo político o indivíduo participava do processo de tomada das decisões políticas, no republicanismo moderno o indivíduo vai ser parte do processo de legitimação das decisões estatais. Ora, um bom exemplo disso guarda relação com o fato de o indivíduo moderno, no campo das revoluções liberais, do indivíduo moderno ter substituído o monarca absoluto como fonte da legitimação do poder. Tanto na Inglaterra, no século XVII, como nos Estados Unidos e na França, no século XVIII, é o indivíduo que vai ser a fonte de onde vai emergir todo o poder político. Isso nada mais é do que a projeção do republicanismo. Mesmo na Inglaterra do século XVII, naturalmente a Inglaterra era uma monarquia. A Inglaterra constitucional, não é? A Inglaterra posterior ao Bill of Rights, mesmo a Inglaterra constitucional, é uma Inglaterra que parte de valores republicanos, apesar de ser uma Inglaterra naturalmente que restaurada e que volta a se desenvolver com base no princípio monárquico. Mesmo assim, a Inglaterra adota valores republicanos que têm a ver com o respeito aos direitos dos cidadãos e com a ideia de que são os cidadãos que vão legitimar, através do parlamento, o poder político naquele país. Muito bem. Dito isso, é preciso procurar o núcleo essencial do princípio republicano. Eu diria que esse núcleo, ele parte do princípio da igualdade, do princípio da liberdade e da participação política. Portanto, o núcleo do princípio republicano começa no direito à igualdade. No direito à igualdade. Existe uma discussão teórica acerca do relacionamento entre igualdade e liberdade. Essa discussão teórica, ela pretende defender a ideia de que na era liberal não podia haver igualdade, porque a igualdade era incompatível com a liberdade. E a liberdade era o princípio que efetivamente ganhava força ou condicionava todo o sistema naquela altura. E alguns defensores dessa mesma perspectiva, alguns autores defendiam uma perspectiva diferente. Defendiam a perspectiva de que no Estado social, na vigência do Estado social, de um Estado desta vez intervencionista, de um Estado que superou a diferença entre Estado e sociedade, que nesse Estado, preponderantemente caracterizado pela igualdade, que nesse Estado seria impossível o pleno desenvolvimento da igualdade, porque preponderando a igualdade, pleno desenvolvimento da liberdade, porque preponderando a igualdade, não haveria como a liberdade se manifestar nesse âmbito, portanto. Então, o princípio republicano tem que deixar de lado essa discussão teórica. Porque vai deixar de lado essa discussão teórica porque parte da ideia de que só em liberdade, só no plano da liberdade, é possível pensar o pleno desenvolvimento do indivíduo, da pessoa humana. E nós não podemos falar em pleno desenvolvimento da pessoa humana sem adotarmos, além da liberdade, o princípio da igualdade. Claro, e como tornar as pessoas iguais sem tolher a sua liberdade? Ora, porque a igualdade aqui não é a igualdade formal. Ou a igualdade aqui não deve ser tomada como sinônimo de igualitarismo. A ideia de igualdade a ser buscada pelo Estado constitucional, a ideia de igualdade aqui é uma ideia de igualdade que vai procurar produzir a igualdade necessária para que as pessoas superem as desigualdades que interferem na sua realização enquanto seres humanos, ou que interferem na sua plena realização enquanto seres humanos.
É aí o limite para o fomento do direito à igualdade. E superados esses obstáculos, nós teríamos, sem nenhum problema e sem lugar a dúvida, um espaço onde poderia se desenvolver, onde deve se desenvolver, portanto, agora, o direito à liberdade. Do mesmo jeito, a plena liberdade tem dificuldades para se manifestar. E tem dificuldades para se manifestar porque a liberdade plena, se todos pudéssemos fazer aquilo que nós temos vontade de fazer, isso levaria à inexistência do direito à igualdade. Mas também não é possível pensar na liberdade plena. A conciliação da liberdade e da igualdade leva a que o direito à liberdade seja concebido de forma limitada. E como é que nós devemos pensar o direito à liberdade e a sua limitação? Ora, devemos pensar da seguinte forma: o direito à liberdade é um direito que deve ser exercido com um limite que deve preservar a esfera de liberdade do outro. Então, toda a nossa liberdade deve ser exercida até o limite que a liberdade do outro indivíduo começa a ser vivenciada. O conteúdo do direito à igualdade é um conteúdo que deve se conjugar com o conteúdo do direito à liberdade. Ambos os conteúdos, eles precisam convergir para o processo de tomada das decisões políticas representada pela participação política. Por isso, nós precisamos dizer que tanto a igualdade quanto a liberdade, eles devem se casar com a participação política para, juntando os três, conferirem o conteúdo, o núcleo essencial do princípio republicano. Essa participação política tem que ser entendida de modo a alcançar a plena realização do indivíduo como cidadão. Então, essa participação política não se refere apenas à participação do indivíduo enquanto, por exemplo, eleitor. Não se resume à participação do indivíduo enquanto membro de uma associação. A participação política exige do brasileiro, do cidadão, um verdadeiro engajamento com as instituições. Exige que o princípio republicano, através do princípio da participação política, exige que o brasileiro se engaje. Não adianta que ele se manifeste apenas em referendos, plebiscitos, nas eleições, ou que ele atue aqui e ali, como membro de uma associação ou de um clube. É necessário que ele esteja engajado com o funcionamento político das instituições do seu país. Que ele seja um cidadão crítico, que ele seja capaz de avaliar o que está acontecendo no plano político e que tenha condições de se posicionar de forma ativa, de modo a contribuir para que os espaços públicos sejam cada vez mais impulsionados por uma vontade popular dotada de respaldo material. Por uma vontade popular efetivamente preenchida pela participação das pessoas, pela vontade política das pessoas. Então, é necessário participar de passeatas, é necessário participar de agremiações culturais de caráter político, é necessário pressionar os representantes. Tudo isso é fundamental. Agora, sempre atuando dentro daquilo que determina o ordenamento jurídico. Eu faço essa ressalva por um motivo. Nós tivemos recentemente no país as manifestações, ou algumas manifestações, que, como eu já disse numa aula anterior, manifestações que demonstraram uma certa insatisfação das pessoas com o fenômeno